Olá, bem-vindo a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje nós estaremos estudando a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vamos dar início orando. Senhor Deus e Pai, te damos graça pela tua misericórdia, te damos graça por tudo que tens feito, Senhor, nas nossas vidas. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, que tu possas estar nos dando sabedoria nesse momento. Abençoe cada família que está assistindo, cada lar que abre a tua porta, Senhor, para ouvir o seu estudo, a tua palavra, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 18, 19 e 20, alguns versículos, e eu indico a sugestão que vocês leiam depois esses capítulos na íntegra, tá bom? Bem, Paulo aproveitou sabiamente a expansão das rotas comerciais do primeiro século, que favoreceu o movimento missionário para fortalecer as igrejas, que havia plantado em suas visitas pessoais, viajando pelo mar e pela terra. Sua presença era um grande estímulo, porque todos conheciam suas lutas, seus sofrimentos, suas prisões, suas fugas, mas nada fez com que Paulo abandonasse a carreira que lhe foi proposta pelo Senhor da obra. O seu ensino em cada igreja ia modelando a estrutura e o funcionamento do corpo de Cristo, conforme atestam as suas cartas. Nós estamos falando de viagem. E quem não gosta de viajar, não é mesmo? Quando você fala que vai viajar, vem na tua cabeça o quê? Arrumar as malas, depois, pegar o carro, um ônibus, um avião e viajar. Mas não era tão fácil assim naquele tempo, de Paulo. E o que acontece? Conforme um estudo apresentado por Ronald Rock, chegou-se à conclusão que Paulo viajou cerca de 10 mil milhas, que representam 16 mil quilômetros. Nestas viagens, encontrou funcionários do governo, mercadores, peregrinos, enfermos, carteiros, turistas escravos, fugitivos, prisioneiros. Então, Paulo, ele teve o quê? Contato com pessoas. Paulo encontrou pessoas. E era isso que Paulo gostava, de pessoas, né? Só as grandes estradas romanas é que possuíam hospedarias a cada 30 quilômetros para oferecer segurança aos viajantes. Um navio antigo comum podia fazer 160 quilômetros por dia. A cavalo percorria cerca de 40 quilômetros por dia e a pé de 25 a 30 quilômetros. Portanto, viajar não era fácil, não é mesmo? Como era a personalidade de Paulo? Paulo era uma pessoa decidida, com conceitos firmes e de muita atitude. Tinha um temperamento voltado para a liderança. Nasceu para o comando e sabia desenvolver o quê? Equipes. Por isso que nós vamos ver o resultado dessas viagens de Paulo, né? Era uma pessoa capaz de despertar profundo amor e ódio também em algumas pessoas. Por ser ele um homem verdadeiro, muito trabalhador, cheio de zelo, palavra, que nós podemos identificar com o cuidado das pessoas e dócil ao mesmo tempo. Porém, o que sabemos a seu respeito é o suficiente para o seguirmos e imitarmos, como ele mesmo disse: sede meus imitadores, como eu sou também de Cristo. Então, tem um texto indicado que seria 1 Coríntios 11, 1. A visão de Paulo quanto à vida cristã.
Lá em Romanos 6, de 1 a 6, né, resuma-se que Paulo ele desejava que compreendêssemos, né, uma doutrina básica. A vida cristã depende do aprendizado cristão. O dever é sempre fundamentado na doutrina. Ao manter um cristão na ignorância, Satanás o impede de ter qualquer poder. O início da terceira viagem missionária de Paulo, nós começamos lá em Atos 18. Após pouco tempo em Antioquia, Paulo sentiu que deveria retornar para visitar as igrejas e encorajar os novos crentes. A gente vê a preocupação aí de Paulo com as pessoas, de Paulo com aqueles, né, que ele amava. Como foi dito anteriormente, Paulo era o quê? Zeloso. Em Atos 18, 23, tendo ficado algum tempo em Antioquia, Paulo parte para a sua terceira viagem missionária. O apóstolo mudou, então, a sua base para Éfeso e passa a ser sua cidade de quê? De retorno. Lá em Atos 19, 10, diz o seguinte, nesse versículo, né? Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Nós podemos ver aí o trabalho de Paulo, ele não parava de pregar. O versículo mencionado diz que toda a Ásia foi evangelizada naquele período. Paulo fez diversas viagens às cidades da Ásia Menor, voltando sempre para Éfeso. Em Atos 18, 24 a 28, vai ser resumido em algumas palavras, né? Que não tem como ler tudo. Enquanto Paulo estava viajando, indo pela Ásia Menor, pelas cidades gregas, anunciando o evangelho, chega a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Alexandria era uma grande cidade no norte da África. Apolo recebe a mensagem do evangelho, crer que Jesus é o Messias, é ungido de Deus. Então ele começa a anunciar, ele prega, é um homem eloquente, é poderoso em palavras, fervoroso de espírito. E também essas são as qualificações, né, de Apolo. Apolo é um avivalista. Apolo é um evangelista, cheio de entusiasmo, cheio da presença de Deus. Ele conhece as Escrituras, conhecia das profecias que falavam a respeito do Messias prometido. Ele creu que Jesus é o Cristo. Então, ele começa a anunciar aos judeus e chega à cidade de Éfeso. E diz o texto que ele era instruído no caminho do Senhor. Ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas conhecia apenas o batismo de João Batista, né, nas águas. Apolo pregava, convencia, ia formando discípulos, mas faltava algo ainda na mensagem de Apolo. Faltava aquele ardor do Espírito Santo. Apolo começou a falar ousadamente nas sinagogas. No capítulo 26 e 28, Apolo ele tem um encontro, né, com Áquila e Priscila. Apolo teve um encontro com eles que fez com que eles ajudassem a
compreender com mais clareza sobre Jesus. Através de Áquila e Priscila, Apolo foi sendo discipulado e aperfeiçoado. Foi um encontro que Apolo estava precisando para poder crescer no conhecimento. Lá em Atos 19, a partir do 1 ao 41, quando vocês forem ler, então acontece que há, né, um lugar de idolatria, né, onde Paulo estava. E aí como isso surge? Né? Seguindo pela região da Galácia e da Frígida, Paulo chegou a Éfeso num momento muito especial. A igreja já tinha 12 irmãos que ainda não sabiam sobre o Espírito Santo e só conheciam o batismo de João. Logo eles foram batizados em nome de Jesus e receberam o dom do Espírito Santo, começando a falar em línguas e a profetizar. Lá no capítulo 19, versículo 1 e 2, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, esses discípulos, 12 varões, que está lá no versículo 7, haviam sido batizados no batismo de João, mas não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Tudo que eles sabiam era que alguém mais poderoso que João haveria de vir, mas eles não sabiam que Jesus já tinha vindo, né? Eles não sabiam do Messias, aquele que é mais poderoso do que o João, que já tinha dado início ao batismo do Espírito Santo. Jesus já havia morrido pelos pecados deles, ressuscitado dentre os mortos, ascendido ao Pai e enviado o Espírito Santo. Eles precisavam ouvir o restante do Evangelho. E assim que isso acontecesse, eles poderiam ter fé em Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. Lá no capítulo 9, versículo 3 a 4. O batismo era um ritual usado pelos judeus como um símbolo de limpeza e purificação. Os judeus que se convertiam ao judaísmo tinham de passar por esse ritual de purificação como seu primeiro ato de adoração. Eles eram mergulhados nas águas, o que simbolizava que estavam sendo purificados de seu antigo modo de vida. Antes de entrarem no templo para adorar os judeus, mergulhavam em um tanque, né? Em um ritual que demonstrava o seu desejo de quê? De purificação. Mas o mergulho realizado por João Batista era um chamado ao arrependimento e não meramente um ritual de purificação. O batismo era um clamor a que o povo se voltasse para Deus e cresce na vinda do Messias, que perdoaria os seus pecados. Nós podemos encontrar essa citação também lá em Mateus 3, de 1 a 12. Em Atos 19, 8 e 10, a partir da igreja de Éfeso, outras igrejas nasceram na Ásia Menor. Em Colossos, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Paulo fala aos judeus na sinagoga por 3 meses, persuadindo-os acerca do reino de Deus. Depois que eles rejeitaram totalmente, Paulo reuniu os que tinham crido e começou uma nova escola para estudar as Escrituras em um local cedido por um filósofo chamado Tirano.
Durante os 2 anos que Paulo dirigiu essa escola, todos os que habitavam na Ásia ouviram o Evangelho. Isso mostra que Paulo e seus alunos fizeram mais do que estudar. Eles também o que? Evangelizaram. Vamos agora para Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus confirmou a autoridade apostólica de Paulo ao realizar maravilhas por meio dele. Os milagres confirmavam que os apóstolos eram representantes de Deus e que o evangelho pregado por eles vinha da onde? Do céu. Muitos judeus e gregos aceitaram a palavra do Senhor e muitos foram curados. Essas curas provocaram uma grande rebelião porque esta cidade era considerado a capital da idolatria. E o que ocorria, né, em relação a esse tumulto? Havia uma adoração pela deusa Diana, que era uma divindade adorada desde os tempos antigos. Era associada à fertilidade e também caça à lua. Seu templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os cultos envolviam prostituição. A cidade era um centro de artes mágicas. Lá no versículo 12 de Atos 19, aí o que acontece, né? Até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Quer dizer, o que Paulo tinha, né, os lenços, né, as roupas que ele dava, pedaços de tecidos, eram levados para as pessoas enfermas e ali elas eram curadas. Um lenço era um pedaço de tecido usado para secar o suor e geralmente era amarrado à cabeça. O avental era um amarrado em volta da cintura. Paulo usava ambos quando fazia tendas, pois trabalhava com couro. Mas qual o objetivo de Deus em realizar milagres dessa maneira, né? Éfeso era um local de encontro de sacerdotes, andarilhos, etc. A cidade era cheia de magos que buscavam o poder das trevas. Deus pode ter usado esse modo incomum para mostrar que seu poder de operar milagres era maior do que o poder das trevas. Então, o que acontecia? Os apóstolos pegavam esses panos, levavam até os enfermos, amarravam em suas cabeças ou nas cinturas, né, se fosse o avental, e ali eles ficavam curados. Mas isto incomodou aqueles, né, que já estavam lá, aqueles idólatras que dependiam, né, da negociações de magias para poder sobreviver. Vamos ver. Os exorcistas ambulantes, vendo o povo chegar com os lenços e panos para levarem aos enfermos que eram curados e libertados do espírito malignos, resolveram testar o que consideravam a fórmula mágica de Paulo, né? Então eles falaram, vamos testar, vamos fazer e vamos falar que é em nome de Jesus. Usando o nome de Jesus, tentaram expulsar demônios, mas não foram bem-sucedidos. Na frente de todos foram espancados e envergonhados. Eram filhos do principal sacerdote judeu chamado Seva. Aí, diante do ocorrido, muitos da cidade, como judeus e gentios, reconheceram o poder de Deus e se tornaram seus seguidores. Então, aqueles homens, né, que estavam endemoniados, que queriam fazer, né, as suas curas em nome de Jesus, eles se deram mal, porque na realidade nada aconteceu, né? E tinha um lá com o espírito, né,
demoníacos, chegou e falou assim: eu não te conheço, não conheço vocês, mas eu conheço a Jesus. Vocês não são esse que vocês estão falando, vocês não vieram em nome de Jesus, né? Então, eles foram espancados, foram colocados, né, para correr, e aí aquilo que os apóstolos estavam fazendo, os milagres que eles estavam realizando, na realidade chamaram a atenção do povo. Eles reconheceram que realmente Jesus, né, que eles faziam, aqueles milagres em nome de Jesus, Jesus era muito superior, né, a todas aquelas magias, aquelas coisas que eles faziam. Podemos concluir que Deus fazia poderosos milagres para confirmar as autoridades dos apóstolos. Eles estavam iniciando o cristianismo. Então, Deus demonstrava tanta comunhão com Cristo que eles faziam milagres por meio de Cristo. Então, demonstrava que eles tinham comunhão com Cristo, que eles tinham intimidade com Cristo, que eles estavam ali não por eles, mas faziam os milagres através do nome de Jesus Cristo. O propósito do milagre não era aparecer no próprio contexto, né, lá de Atos 19, 18, não era os apóstolos ficar aparecendo, mas pelo contrário. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Então, lá em Atos, né, 19, 18, diz: muitos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Eles estavam vendo que era algo diferente, né? Ou seja, os milagres dos apóstolos aliviavam o sofrimento das pessoas, provava que eles tinham um Deus com eles e que levava as pessoas à conversão. Os milagres realizados pelos apóstolos tinham esse propósito, o propósito fundamental, né, da cura, né, da conversão daquelas pessoas. No texto de Atos 19, 23, diz que havia, né, lá na cidade, aí que começa, né, o tumulto, porque havia um ourives chamado Demétrio, que fazia nichos que eram pequenos amuletos que tinham uma imagem da deusa da fertilidade de Éfeso, que era Diana. A venda desses ídolos começou a despencar à medida que as pessoas conheciam o evangelho de Jesus. Demétrio, então, reuniu o sindicato para fazer parar a obra de Paulo, onde começou, assim, um grande alvoroço. Ele estava desesperado, porque as pessoas estavam começando a crer em algo diferente do que elas vivenciavam na idolatria, né? Então, as vendas iriam cair. Voltando à Grécia, lá em Atos 20, de 1 a 16, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Então, no versículo 2, e havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Paulo mais uma vez se despediu dos novos crentes, desta vez de Éfeso. Partiu para visitar os irmãos daquela região, encorajando-os e ensinando-os. Paulo chega na Grécia ficando 3 meses, planejando ir para a Síria. Ficou sabendo da conspiração dos judeus contra ele e retornou para a Macedônia. Chegou a Troade, ficando 7 dias para ensino e fortalecimento dos crentes. Então, Paulo já estava sabendo, né, daquela conspiração contra ele, da perseguição. Lá em Atos 20, de 7 a 12. E no primeiro dia da semana,
ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, prolongou a prática até meia-noite. Então, Paulo aproveitou aquele momento, né, que ele foi convidado pela igreja para falar e para participar da ceia e foi embora. Então, ele foi falando até meia-noite, se estendeu. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado, né, de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Isso está lá em Atos 29, tá? O versículo 9. No versículo 10, Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Gente, primeiro vamos falar aqui do Eutico, né? Ele se afastou, ele foi para a janela e essa janela o fez distrair. Ele se distraiu. Vamos ver aqui. Então, o que aconteceu? Paulo subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até amanhecer e foi embora. O que nós podemos tirar disso aí, né? Em Troade, que tem uma importância vital na vida de Paulo, foi onde recebeu o chamado de Deus para entrar na Macedônia, para entrar na Europa, para entrar no Ocidente. E em Troade que acontece um dos milagres mais sólidos do seu ministério, pois ressuscita um morto, que foi esse jovem. Um jovem chamado Eutico. Paulo é convidado pela igreja para falar, foi o que eu já havia mencionado antes, e para a celebração da ceia. Então, ele aproveitou essa oportunidade e mandou a mensagem, né? E mandou a mensagem que tinha que mandar. E foi até meia-noite, como diz lá no versículo. Porque Eutico dormiu, né? Na realidade, quando ele se dirige para a janela, ele perde, significa dizer que ele estava perdendo interesse nas coisas de Deus, quer dizer, na mensagem, né? Foi para a janela e se distraiu. Cuidado com a janela, irmãos. Um dia Davi olhou para a janela que estava aberta e caiu, trazendo consequências para a sua família. Às vezes nós estamos como Eutico, olhando pela janela, na escuridão, perdendo nossos preciosos tempos, né? Tempinho que nós temos, né? No vazio. Então, esse precioso tempo que nós temos que estar o quê? Atentos, nós temos que estar voltados para a palavra de Deus. Correndo risco de cair como esse jovem, né? Quando nós deixamos nosso tempo ocioso, vazio. Mesmo dizendo que o jovem havia morrido, Paulo desceu, o abraçou e o trouxe de novo para a luz. Essa é a missão do cristão. Tome cuidado, irmãos, com aquilo que não agrada a nossa vida espiritual e vamos em busca da luz. Quando ele fala, né, sobre essa janela, esse espaço vazio, ocioso, me vem à mente, às vezes, que nós temos algumas coisas para fazer e nós nos distraímos, né, olhando o nosso WhatsApp, olhando as mensagens, olhando, né, alguma coisa que está na internet, e isso nos distrai. E às vezes você tem um compromisso de Deus para ser feito, mas você vai se distraindo e aí acaba ficando com esse tempo ocioso. Bem, lá é a despedida de Paulo em Éfeso, né? Então chega a vez de Paulo se despedir, tá? E aí Paulo, ao se despedir, lá em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para encontrarem com ele. Quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos?
desde o primeiro dia em que cheguei da província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda humildade e com lágrimas. Apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudá-los, anunciando o evangelho, ensinando publicamente nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e orar e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Quando Paulo acabou de falar, ajoelhou-se com os irmãos e orou. Então todos choraram muito e abraçaram e beijaram Paulo. Estavam tristes, né? Especialmente porque ele lhes tinha dito que nunca mais iam vê-los. Então eles o acompanharam até o navio. Meu Deus, né? Nós podemos ver como é rico o discurso de Paulo. Como é rico o que Paulo deixa, né? Na mensagem dele. Irmãos, na realidade, o que nós temos, né, feito na nossa vida? O que nós temos deixado? Qual é a nossa mensagem? O que nós estamos passando? Conclusão: a transformação de Paulo de um judeu zeloso que que perseguia, torturava e matava os cristãos, em um apóstolo amado e simplesmente incrível. Olha para muitos que foram impactados pelo ministério de Paulo. Quando Paulo e seus companheiros chegaram a Tiro, os membros locais os convidaram para que ficasse com eles por uma semana. Quando Paulo chegou, a hora de ir embora, todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, os acompanharam até a praia, onde se ajoelharam e oraram juntos. Amados, estejamos seguindo o ID de Jesus, levando o evangelho e orando por aqueles que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, né? Que desafio que nós estamos tendo na nossa vida e não estamos seguindo. Paulo, Apolo, Priscila, Áquila cumpriram a vontade de Deus, pregando, discipulando, anunciando, não tendo medo, né? Rompendo, viajando, enfrentando perigos para cumprir a vontade de Deus. Diante de tudo isso, né, que nós vimos e ouvimos nesse estudo de hoje, eu sei que às vezes nós nos deparamos, né, com situações que nos levam a pensar se nós estamos realmente seguindo o ID de Jesus. O que Deus tem feito? O que Deus tem falado aos nossos corações? Será que você tem cumprido o chamado do Senhor? Tem feito aquilo que Deus te chamou e te preparou para fazer? Tem sido fiel? Tem tido um tempo de oração, de leitura da palavra, de meditação da palavra? Tem tido um tempo de pregar?
Diariamente tem clamado pela salvação da nossa nação. Tem orado por nossos missionários. Tem orado por nossos pastores. Amados, que Deus possa estar nos ajudando a compreender a missão que Ele tem para cada um de nós. Cada um de nós tem um chamado. E nós não podemos nos calar, porque sabemos, que Deus poderá nos cobrar lá na frente. Eu tenho um chamado. E você? O que nós temos feito? Que Deus abençoe a cada um de nós. Tenhamos todo um domingo abençoado em nome de Jesus.